E aí, galerinha do Impacto Cursos, aqui quem fala é o professor Clecinho, professor de Geografia do Brasil, da área de Ciências Humanas. Hoje nós vamos continuar a nossa aula falando, na realidade nós vamos entrar em um novo tema. Hoje nós vamos pegar uma parte mais da geografia física, né, brasileira. Nós vamos estar falando sobre a geomorfologia e a geomorfologia e relevo, tá? E na próxima aula a gente vai trabalhar a geologia. Dá uma olhada nesse mapa, olha que mapa fantástico. Esse mapa ele fala sobre a altimetria. O que é isso, professor? É a altitude. Então, a altitude do Brasil, ela é uma altitude. O Brasil é um país com uma altitude baixa. Como assim? Tá vendo essas áreas azuis aqui? Quanto mais azul, mais próximo do nível do mar, zero. Olha aqui, é um mínimo. E quanto mais vermelho, puxando aqui, ó, então vai ser mais elevado. Então nós temos só essas áreas aqui mais elevadas, que não chega nem a 3.000 metros de altitude, né? Então o relevo brasileiro é um relevo plano, é um relevo baixo, suave e antigo. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então, nós temos aqui a região norte, a planície, né, a região de planície, uma região extremamente baixa. Nós temos aqui a região litorânea, planície também baixa, Rio Grande do Sul aqui e tal. A região do Pantanal, do Mato Grosso do Sul também, muito baixo aqui, ó. E nós temos essa região central, e pegando parte do Sudeste, parte do Sul e Sudeste, onde nós temos as mais elevadas altitudes do país. Ainda tem uma regiãozinha aqui do Nordeste, que vai ser o Planalto da Borborema, eu vou destacar para vocês daqui a pouco. E aqui também o Planalto das Guianas, né? Daqui a pouquinho eu vou dar detalhes disso. Então, como eu falei, quando em países, em locais que tem o relevo está se formando agora, né, é chamado de relevo jovem. Ele é cheio de montanhas, cheio de dobras, tal. Não é o caso do Brasil. Quando essas montanhas elas vão suavizando, esse relevo vai suavizando, ele se torna um relevo maduro. Então, o Brasil ele está nessa transição de relevo maduro para um relevo antigo. Quando é antigo, a gente só vai pegar as partes residuais em um relevo bastante plano, que é o nosso caso aqui do Brasil, tá? Então, por exemplo, o professor dê exemplo onde a gente vai ter relevo jovem. Os Andes, partes da Argentina que tem grandes elevações, aí você tem relevo jovem. No caso do Brasil, é um relevo de antigo para maduro, certo? Então, para a gente entender, existem os agentes do relevo, né? Os agentes internos e os agentes externos. Dentro dos agentes internos ou endógenos, nós temos o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. E aqui a gente poderia colocar também os terremotos, tá? Os terremotos e abalos sísmicos. Primeiro eu vou falar desses dois, terremotos e abalos sísmicos. Esqueci de colocar terremotos aqui. No Brasil, nós não temos terremotos, porque o Brasil está no meio da placa tectônica, no meio da placa sul-americana. Então, essa ideia de terremoto no Brasil não existe. Professor, o Pinheiro tremeu, não foi terremoto, foi abalo sísmico. Porque eu moro no Pinheiro, eu senti o Pinheiro tremendo. Não foi terremoto, foi abalo sísmico. E isso faz com que a galera tenha uma confusão muito grande, tá? Então, o professor, o que vai diferenciar um terremoto e um abalo sísmico? A intensidade. Então, pequena intensidade, abalo sísmico ou tremor de terra. Grande intensidade, nós temos terremotos, tá? Então, nós temos terremotos onde nós temos aqui a orogênese, né? A orogênese, sim. Então, onde tem atividade vulcânica, choque de placas tectônicas, nós temos terremotos. Mas no caso do Brasil, o Brasil é uma área de estabilidade, não tem choque de placas, ao contrário, o Brasil está no meio, no centro. Então, a gente tem, graças a Deus, isso de ponto positivo, né? Então, mas nós temos sim abalocismo constantemente, nós temos abalocismo, são tremores de baixa intensidade, tivemos no Pinheiro, tivemos em Largo, no interior, certo? Por aí tudo a gente vai encontrar esses abalocismos, tá? Vulcanismo, nós temos no Brasil, também não temos. O vulcão, ou em área de choque, ou em área de separação de placas tectônicas, no caso
a área de maior intensidade vulcânica do mundo fica no Círculo de Fogo, no Oceano Pacífico, e o vulcanismo ele pode ter intrusões vulcânicas ou erupções, né? As intrusões, quando você tem o derrame de lava, você vai ter a formação de montanhas enormes. E as erupções, você tem os cones vulcânicos, né? Também com derrame basáltico e com erupções, né? Liberação de gás, de poeira vulcânica, de material piroclástico, que é rochas, pedras e tal, essas coisas todas que vocês veem nos filmes. No entanto, nós temos aqui a ação do tectonismo no Brasil, muito forte, tá, o Brasil. Não a orogênese, mas sim a pirogênese, que eu vou dar detalhes daqui a pouco. A orogênese ocorre quando duas placas tectônicas se chocam e provocam um dobramento, uma dobra, né? Então formam as montanhas dobradas ou maciças. No caso aqui no Brasil, nós não temos esse processo, nós temos a pirogênese, que vai formar as planícies costeiras, planícies interioranas e as chapadas, que eu vou dar destaque agora. Então, o que é a pirogênese? É o processo de soerguimento e rebaixamento do solo, tá? Então, por exemplo, quando há um soerguimento, há um host, e quando há um rebaixamento, há um graben. Então, o pinheiro, por exemplo, está ocorrendo um rebaixamento do solo. Então, ali você tem um graben. E do lado do farol, você tem um host, que esse processo ele ocorre de forma natural, né? Isso a gente vai encontrar de forma mais natural ainda na Chapada Diamantina. Então, o pinheiro, deixa eu dar um destaque para o pinheiro. O pinheiro, ele tem esse processo. No entanto, esse processo ele foi reativado, ele foi intensificado por conta da extração de salgema. Porque, naturalmente, o tectonismo ele existe no Brasil. Soerguimento, host, rebaixamento grave. Só que, de certa forma, esses processos eles estão estabilizados. Só que aí, quando você tem a extração desse salgema, você intensificou o processo. Você acelerou, e aí está ocorrendo um rebaixamento lá do pinheiro, que inclusive muitos amigos, alunos, tudo estão se mudando para sair de lá, porque o bairro está afundando. A gente está acompanhando aí a problemática, né, que está ocorrendo. Por exemplo, aqui sou eu estava na Chapada Diamantina, então aqui é um dos maiores exemplos, né, desse processo, do soerguimento, do rosto e do grave do rebaixamento. Isso aqui tudo ocorreu de forma natural, gente. Totalmente natural. Isso ao longo de milhares... Professor, eu vou ver isso aí. Não, você não vai ver. Isso aqui ocorre milhares e milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Por exemplo, esses processos aqui no Brasil, eles ocorreram quando o Brasil estava separando, a América do Sul estava separando da África, né? Da Pangeia. Aqui está o Morro do Castelo, lá na Chapada Diamantina, que é o meu brother Tony, a gente fez um estudo dessa área, e a gente fez a escalada desse Morro do Castelo. A gente foi até aqui em cima, nessa pedra, nessa rocha aqui em cima, tá? Fez isso aqui. Então, isso aqui foi provocado pelo quê? Pelo soerguimento de uma parte do solo. Veja que fantástico, diga isso, não é? Fantástico, maravilhoso, maravilhoso, tá? Isso ocorre no Brasil. Isso é chamado, esse processo é chamado de epirogênese, beleza? E aqui a gente vai detalhar para vocês. Eu falei dos agentes internos ou endógenos, agora nós vamos falar dos agentes externos ou exógenos. Quais são esses agentes externos? Nós temos a água, nós temos o vento, nós temos os rios, nós temos os animais, as geleiras. No caso do Brasil não temos geleiras. Existem as enxurradas, a abrasão marinha e o ser humano. Então, todos esses agentes eles estão interferindo, eles estão modificando o relevo. Como exemplo, está aqui a foto do litoral sul de Alagoas, que tirou gente, todo esse material é exclusivo, é meu, tá? Quem tirou essa foto foi meu brother Tony, aquele da foto anterior. Aquelas fotos lá da Chapada Diamantina fui eu e ele também. Então, aqui a gente vai perceber vários agentes atuando, né, no relevo. Então, nós temos a abrasão marinha, quando o oceano, o mar, ele vem, bate nessa rocha aqui, vai modificando, né? Nós temos a abrasão marinha. Nós temos a água da chuva que vem aqui, nós temos o vento, nós temos os animais que vão passando, nós temos o ser humano. O ser humano vem, constrói casa,
tira parte desse material daqui para construção, para tudo, né? Então, veja que nós temos a atuação de praticamente todos os agentes externos só nessa imagem, né? Aqui mais na frente existe um rio também que vai provocando uma modificação desse relevo, são os agentes externos, isso é chamado de geomorfologia, tá? Esse processo, essa dinâmica. E existe a dinâmica natural, mais recentemente nós temos uma dinâmica que é muito forte, tem sido muito forte, a atuação do homem, que é chamada de antropogênica, atuação antrópica. Então, na prova, em várias questões, nós percebemos a utilização dessa palavra, atuação antrópica. Então, quando você tem atuação antrópica, antropogênica, significa dizer que o ser humano ele está interferindo, ele está modificando o relevo. Aqui essa foto eu tirei lá nos cânions do São Francisco. Eu achei o máximo essa parte. Então aqui era uma rocha inteira e essa rocha ela se quebrou naturalmente. Não foi ninguém. Quem foi que construiu esses bloquinhos aqui? Não, não foi ninguém. Isso aqui foi totalmente natural. Esse processo é chamado de temperismo físico. Ocorre com o processo de contração e dilatação da rocha, né? Ganho e perda de temperatura. Então, quando você tem essas mudanças bruscas de temperatura, muito comum em regiões semiáridas e áridas, no caso do Brasil, no sertão nordestino, uma região semiárida, durante o dia é muito quente, durante a noite é frio, então essa mudança de temperatura ocorre a contração e dilatação da rocha, essa rocha vai se fragmentando, e aí vem os outros agentes do relevo, né? Quais são esses outros agentes, professor? Nós temos a chuva, que vai lapidando, vai detalhando, nós temos o vento, e nós temos aqui outra coisa bem interessante, são essas árvores, que é o intemperismo biológico. Então, aqui nós temos o intemperismo físico, o intemperismo químico, que é a mudança na estrutura química da rocha, e o intemperismo biológico, que é a atuação desses vegetais, de outros animais, né, na modificação, isso de forma lenta, muito lenta, tá? Outro exemplo que nós temos aqui, essa foto eu tirei lá na Chapada Diamantina, eu achei super interessante essa parte, né, uma parte do solo lá. Isso aqui é uma moeda de 5 centavos que eu coloquei como referência para a gente ter noção. Aqui do lado nós tínhamos uma matinha, e essa matinha estava liberando as folhas, né? Veja que as folhas aqui, tá? E aqui essa parte, ó, é a água correndo. E professor, por que fica meio arredondado? É o vento com os sedimentos, eles vão boleando essa parte do solo, né? Isso não ocorre, não é exclusivo da Chapada Diamantina, isso ocorre em vários locais. Eu já vi isso em uma área lá de Matriz, Camaragibe, já vi isso em uma área lá de Flecheiras, de Joaquim Gomes, lá perto dos rios, que tem umas cachoeirazinhas, umas rochas. Então tem essa mesma ideia, essa mesma característica. E aqui nós temos o intemperismo biológico também, que é a junção. Essas folhas elas vão se misturando ao solo junto com a areia e vai mudando também. E aí, junta com o intemperismo químico, aí a gente vai perceber os três tipos de intemperismo, físico, químico e biológico também nessa foto, né? Isso, para mim, é fantástico, tá, gente? Vocês não podem esquecer disso, que esse material totalmente exclusivo, beleza?